Sejam bem-vindos à última aula do DataMaster, a quarta aula aqui da nossa semana de eventos. Legal que a maioria das pessoas que estão aqui eu vi, quase que os 4 dias, se não 3 dias pelo menos. Então legal é que vocês estão acompanhando e realmente querendo evoluir na carreira. E, só queria agradecer por todo esse tempo que vocês têm passado comigo aí. Acho que foi muito legal, aprendi muito aqui também. Espero que vocês tenham aprendido e gostado também. E hoje a gente vai falar novamente sobre tratamento de dados e uma plataforma cloud, tá? Então, quem participou da primeira aula, a gente falou lá sobre Databricks e falou sobre a AWS. Databricks sendo a plataforma de dados e o cloud sendo a AWS da própria Amazon. As outras pessoas estão conseguindo me ouvir? Como que tá? Acho que tá certo, né? Deixa eu ver. Show. Maravilha. Beleza, obrigado aí. Qualquer coisa vão avisando aqui no chat também. Bom, então, deixa eu ver onde eu tava. Bom, a gente falou sobre Databricks e AWS, né? A AWS é a cloud da Amazon. E hoje a gente vai falar sobre dbt e vai falar sobre GCP também. GCP é o Google Cloud Platform, que é a plataforma de dados da Google, que, enfim, dos top 3, né, de Amazon, Azure e GCP, GCP é o menor, mas que está em crescente, tá? O primeiro é a AWS, depois a Azure, da Microsoft, e depois vem o GCP. Mas está numa crescente bem forte. E o dbt é uma outra ferramenta para tratamento de dados, tá? Ela não é uma ferramenta que hospeda os dados, ela tem que utilizar ali uma outra ferramenta como Lakehouse, por exemplo, mas ela faz o tratamento de maneira muito simplificada, tá? Então, uma ferramenta que está crescendo muito no mercado ultimamente. Então, até porque tem uma baixa rampa de aprendizado, tá? Uma curva de aprendizado acaba sendo rápida nela. E você pode utilizar simplesmente o SQL, tá? Então, você não precisa aprender SQL e Python. Você pode utilizar o SQL para trabalhar com o dbt, tá? Bom, é isso. Queria saber se alguém daqui já utilizou uma das duas ferramentas. Se vocês quiserem deixar aí no chat, fiquem à vontade, tá? Aí a gente vai sentindo aqui também a temperatura. Ah, deixa eu apresentar minha tela aqui então. Bom, vocês devem ter já começado a fazer o cadastro aqui. O dbt, ele é relativamente tranquilo. Você tem que colocar seu e-mail, ele vai pedir para confirmar o seu e-mail e depois você vai ter que colocar uma autenticação, tá? Essa autenticação vai ser no aplicativo, que nem o Google Authenticator, que você vai ter que fazer um cadastro lá com a senha. Provavelmente você já tem esse aplicativo instalado ou outros aplicativos similares. Tem da Microsoft também, o Authenticator, e aí vocês conseguem colocar a chave e aí vai funcionar, tá? É importante que seja uma conta do dbt relativamente nova, tá? Porque senão, dependendo da sua conta, eu acho que após 14 dias, você tem que fazer um downgrade de conta. Então, não necessariamente vocês vão conseguir fazer tudo que está aqui hoje. Então, é legal que vocês criem uma conta nova, ou que pelo menos tenham uma permissão ali que não seja a básica da básica, tá? Então, tem que ter pelo menos 14 dias essa conta. Ah, e é isso. Bom, o que é o dbt, né? O dbt tem esse logozinho aqui. Parece uma shuriken, né? Aquele negócio de ninja, né? E, bom, é justamente uma ferramenta para uma curva rápida de aprendizado. Ela funciona tanto para o pipeline de dados, para a orquestração, se conecta a várias plataformas de dados, como Snowflake, Databricks, BigQuery, Redshift, Fabric, que está aqui, né? Synapse. hum, E esse Tzinho aqui, não lembro qual que é, mas esse aqui também é da Amazon. Então, basicamente, é uma ferramenta que se conecta a dados que estão hospedados em outro local e simplifica o processamento. Então, ela é muito voltada a simplificar o processamento. Ela tem documentação quase que automática, tem linhagem de dados,
Unit testing, por exemplo, né? Então, realizar testes unitários acaba se tornando muito fácil com o DBT também. E também é fácil importar algumas bibliotecas, como DBT Expectations, que é como se fosse o Great Expectations que você usa lá para o Python, tá? Então, é uma biblioteca que você consegue fazer testes de qualidade de dados. Por exemplo, tem o salário das pessoas na minha empresa, né? Tem uma tabela de salários. Os meus salários, eles vão ter que variar de 0 a 40 mil, vai. 40 mil sendo o CEO, por exemplo. Se eu pegar um valor que esteja fora dessa curva, né? Às vezes um salário negativo, zero nem é um salário, tá? Precisa ser pelo menos de 1.000 até 40 mil, por exemplo, né? Um salário mínimo ali, mais ou menos. Então, se tiver abaixo de 1.000, tem algum problema. Se tiver acima de 40 mil, também tem algum problema. Então, é fácil fazer esses cheques de dados utilizando o DBT Expectation e também os testes unitários ali do próprio DBT, tá? Então, um grande, uma grande dificuldade das empresas hoje é justamente ter esses dados em boa qualidade, tá? Muitas das empresas já migraram para o meio digital, já têm uma arquitetura de data lake, já tem as camadas lá, bronze, silver, gold, mas nem todas têm uma qualidade boa de dados e nem todas têm um processo de DevOps mais avançado, tá? Então, são esses pontos que as empresas estão olhando hoje para dar uma refinada. Beleza. E é isso. Falando sobre GCP, até comentei com vocês, né? Mas esse é o site aqui. O legal é que já é da Google, já integra ali com a sua conta da Google também. Claro, se você for trabalhar para uma empresa que utilize o GCP, você vai ter que ter uma conta dessa empresa, né? Então você vai ter uma conta ali, Gmail, e aí o servidor, né? Ali o arroba vai ser o da empresa, né? Então só vai mudar isso, mas você vai ter um acesso bem parecido com o que você já tem pelo Google. Existem inúmeros serviços e produtos, é bem completo, tá? É parecido com o da Amazon também. A diferença do Google, uma diferença fundamental, é que ela acaba cobrando pelo tamanho das consultas, ela tem um tipo de cobrança que é pela quantidade de dados lidos, por exemplo. Não é pelo tempo que ficou rodando o servidor, sabe? Então, tem uma certa diferença para bem e para ruim, tá? Um ponto positivo é as queries rodam muito rápido, mas se você rodar uma query errada, você pode ter um custo gigante na sua empresa. Então você tem que tomar bastante cuidado com o que você está fazendo. Porque, sei lá, se você resolve ler a base de dados inteira, você vai gerar um custo nessa leitura da base de dados inteira. O Databricks já tem uma cobrança um pouco diferente, é pelo tempo de execução, tá? Falando aqui de um cluster básico. Então, tem algumas certas diferenças. As duas são boas, as duas são aplicáveis, mas é importante ter esse cuidado, tá? E aí, o BigQuery é a ferramenta de consultas do Google, basicamente, tá? E o Looker é uma ferramenta de visualização, tá? Esse aqui era até, se eu não me engano, chamava Google Data Studio. É como se fosse um Power BI, só que para Google, né? Ele mudou o nome para Looker, né? Teve um rebranding aí há não muito tempo. Acho que faz uns 2 anos, alguma coisa assim, ou um pouquinho mais. E agora eles chamam tudo de Looker, né? Então é uma ferramenta de visualização. E tem mais várias outras coisas aqui dentro do próprio Google, tá? Ah, Google tem certificações também, DBT também tem certificações, assim como Databricks e AWS, tá? Inclusive agora eu tô me preparando para tirar a certificação da DBT, então é algo que eu tô pensando em fazer num futuro não tão longe. Deixa eu só mutar aqui o Luiz. Boa. É algo que eu desejo fazer num futuro não tão longe. E GCP ainda não está nos planos, mas enfim, é algo que pode ser que mais para frente eu venha fazer também, tá? Eu tenho certificação da AWS e tenho da Azure também. Bom, beleza. Já sabemos um pouco aqui sobre DBT.
e sobre GCP. No que a gente vai focar hoje? Esse guia aqui, ó. Não sei se alguém já utilizou anteriormente. Inclusive, ninguém comentou se já teve experiência com DBT ou com GCP, né? Eu sei que o Vitor estava fazendo algumas coisas com DBT, então ele eu sei que tem experiência. Ah, mas não sei os demais. Então, clique nesse link aí também que eu acabei de mandar para vocês. Um dos pontos bons do DBT é que ele tem uma documentação maravilhosa, é muito amigável, é uma ferramenta extremamente amigável para, de fato, diminuir a curva de aprendizado. Os cursos gratuitos do DBT são muito bons, muito bons. Você não precisa ter licença, não precisa ter nada, tá? E que mais? Existe uma versão do DBT também gratuita, tá? Então, eu já utilizei o DBT Core. Ele não tem essa interface visual aqui no site, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco do DBT Cloud, mas você pode utilizar as mesmas funções do DBT, tá? Claro, não todas que tem na cloud, talvez não tão bonitas graficamente como na cloud, mas você consegue utilizar e buildar os seus projetos aí, porque é open source, tá? O DBT Core é open source. Eu não cheguei a comentar, mas o Databricks também lançou meio que uma versão dessa, tá? Para concorrer. Só que ainda não é todo mundo que está utilizando, tá? A maioria das empresas já tem o Databricks, então são empresas novas que vão começar essa adoção. É algo muito, muito novo, tá? Acho que faz uns 6 meses, se eu não me engano. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham criado a conta no DBT. Eu vou tentar fazer meu login aqui rapidão. E vou fazer o login no BigQuery também. Alguém teve alguma dificuldade nesses dois? Vou mandar os links de novo aqui, mas façam os cadastros aí, porque a gente vai utilizar com certeza na aula de hoje. Espero que nenhum bug venha nos assombrar hoje novamente. Eu estava testando antes da aula aqui. Inclusive, eu vi que estava dando problema porque eu estava usando uma conta DBT antiga, tá? Que já tinha mais de 14 dias. Então, super importante vocês criarem conta nova aí para a aula de hoje, tá? Ah, beleza, tranquilo, Luigi. Beleza, Renan. Sim, sim. Eu vou lançar depois lá no WhatsApp o link das aulas. Das 3 aulas está em processo para lançar. E aí a resolução do primeiro eu ponho lá também, tá bom? Bom, então, deixa eu apresentar minha tela aqui. Você entendeu? Beleza. Então aqui já estou dentro do ambiente do Databricks, perdão, confundi as coisas aqui. Já estou dentro do ambiente do DBT e essa interface, tá? Provavelmente, se vocês logaram agora, vai estar assim, ó. Create New Account, e aqui vocês vão colocar o nome do projeto, tá? Então, vou até colocar aqui Data Master 2, por exemplo, só para ter como exemplo. Na conta gratuita, você pode criar até 10 projetos, se eu não me engano, tá? Ah, inclusive aparece isso aqui, né? Bom, eu vou colocar aqui. Eu uso DBT. Isso aqui não importa, tá, pessoal? É mais uma pesquisa mesmo. E aqui no projeto, coloquem o nome que vocês quiserem, né? Data Master, vou colocar Data Master 2 também, nesse caso aqui. Data Master 2, beleza. Então, bom, essa é a interfacezinha do DBT, e aqui a gente vai fazer as configurações do nosso projeto, tá? Vamos olhar o Quick Start aqui, só para ajudar a guiar a gente também. Boa, beleza. Ô Guilherme, eu vou soltar as outras aulas depois lá no grupo do WhatsApp, então não saiam do grupo do WhatsApp, que eu vou mandar lá depois, tá? Aí vocês conseguem rever as aulas e, enfim, tirar alguma dúvida se ficou. Então, bom, essa documentação ela mostra exatamente aí o que precisa fazer passo a passo para criar um projeto, sincronizar com o BigQuery, inclusive colocar no GitHub ou colocar no próprio repo do DBT, tá? E, enfim, um projeto completo aqui. Então, eu vou usar esse projeto mesmo.
foi o projeto com o qual eu aprendi DBT, então eu queria trazer para vocês também, tá? Inclusive, super legal, tem vários outros guias também, ó. Tem para Snowflake, tem para Databricks. Se você for aqui em Guides, aqui em cima, ó, tem para Redshift, Fabric, né? Que é o Azure, é o novo Azure Fabric. Eu não estou acostumado ainda com o novo nome. Amazon Athena, tá? Enfim, outras coisas aqui também. Inclusive, ó, troubleshooting, use cases. Então a interface é bem amigável, é fácil de usar e por isso que ela está se tornando tão popular também, tá? Então a gente vai no do BigQuery, que é a ferramenta do Google. E essa primeira página aqui é só para trazer uma primeira visão, tá? Inclusive, ó, eles até recomendam o DBT Fundamentals, que tá aqui, ó. Vou passar para vocês o link também, mas é um curso gratuito aí que vocês podem fazer para aprender DBT, tá? Beleza. Bom, então, qual que é o primeiro passo? Ir para o BigQuery Console. Então, todos os links vocês vão ter aqui, ó, se vocês usarem a Docs em conjunto. Vamos lá no BigQuery Console. Vocês vão ter que estar logados, tá? Façam o login de vocês, certinho. Criem um novo projeto. Deixa eu até ver se eu consigo criar um novo projeto. Eu vou vir aqui em New Project, tá? Para vocês, provavelmente, esse botão aqui está como New Project ou está em algum canto aqui, em algum local. Eu vou clicar em New Project e vou colocar Data Master Aula. Na minha organização, não vou colocar nenhuma, tá? Não precisa. Inclusive eu comentei, mas na verdade é o Google Cloud aqui, ó. Eu posso criar só até 12 projetos aqui. Eu já tenho 3 criados, então eu posso colocar mais 9 nessa conta gratuita. Então, estou criando um novo projeto, já está carregando aqui. Vou selecionar o projeto, ó, Select Project. Então, beleza, aqui a gente já tem, ó, Data Master Aula. Essa interfacezinha. E aqui, dentro do nosso projeto, a gente vai criar um dataset, tá? É justamente o que ele fala aqui na frente. Então, ele fala para pôr o nome de DBT Learning, taraná, mas eu coloquei como Data Master, tá? Vocês podem colocar o nome aí que vocês acharem conveniente. E o que que ele comenta aqui, né? Lá no console, tem que clicar em edição. Na verdade, esse SQL Query aqui, para vocês pode ser que esteja em português, tá? Eu mudei aqui na preferências. Deixa eu ver onde que foi isso. Eu mudei aqui em Preferences, vai estar preferências para você em português. E aí eu fui no idioma lá e mudei para inglês, tá? Mas beleza. Estamos aqui. E agora a gente vai no SQL Query. Vamos clicar aqui. Fechar essa outra que eu tinha. E aqui você basicamente pode escrever uma consulta em SQL, que ele vai puxar dos dados do GCP, tá? Já existem dados de teste dentro do GCP, então é isso que a gente vai utilizar. A gente não vai utilizar uma base, por exemplo, do base de dados org, que a gente viu na aula 1, tá? Aqui a gente vai utilizar uma base de dados do próprio GCP. O Databricks também tem essa opção, tá? Mas quis mostrar para vocês a AWS, deu um trabalhinho ali para integrar e, enfim, mas deu para vocês aprender ali também sobre como fazer essa conexão, como que funciona o AWS também, como gerenciar políticas. Então, serviu também de aprendizado, mas acabei me ferrando ali porque no fim teve um problema pela mudança recente, né, da política deles. Então, enfim, aqui a gente vai ter que vir, ó, e colar essas queries, basicamente, desse GFO Shop e rodar, basicamente. Vamos clicar aqui em Run. Ele vai rodar as 3 queries e vai gerar os 3 resultados aqui embaixo também, tá? Então,
Ó, fiquem tranquilos, poucos kbytes, você não vai ter que pagar nada por isso, tá? Inclusive tem $300 de crédito para quem faz o free trial. E que mais? Tá, então, ó, inclusive o nome da base é DBT Tutorial. Então, o próprio DBT já tem uma base de dados dentro do Google Cloud Platform. E aí tem esse database aqui, né? Na verdade, esse esquema, o database é o DBT Tutorial, aí tem o esquema GFO Shop e aí tem a tabela Customers. Tem a tabela Orders também. E tem um outro esquema, Stripe, que tem esse Payment aqui, tá? Inclusive tem outros dados também dentro do GCP que vocês podem utilizar, mas esse é um dos exemplos. E aí, ó, para a gente ver os resultados, a gente vem aqui e a gente vai ver o resultado do Customers, que é a nossa tabela de clientes. Então aqui ó, a gente tem o ID, o nome do cliente, o last name. O last name, no caso, é só uma letra e um ponto, né? Eles ficaram com preguiça aqui na hora de colocar o last name. É uma letra e um ponto. Tem 100 resultados no total, se eu não me engano. São 100 resultados. E aí vocês podem mudar a quantidade de resultados exibidos aqui embaixo, tá? Então, ó, aqui temos todos os nomes. Se a gente quiser ver o orders, a gente pode vir aqui, ó, view results. E aqui são as compras, tá? Os orders, basicamente, são os pedidos, né? Os pedidos. Então, aqui tem o status dos pedidos também, se ele foi colocado, se já foi enviado, né? Aqui se retornou, então um reembolso ou alguma outra coisa, e também se foi completado, tá? Inclusive tem as datas do pedido, o ID do usuário que pediu, que é aquele cliente que a gente viu antes, e o ID único dessa tabela, tá? Então o ID aqui do pedido. E também temos a tabela de pagamentos. Então, só a gente ver aqui também. Pagamento por transferência bancária, cartão de crédito. Só faltou o Pix aqui, né? Mas todo o resto tem, né? Então, voucher aqui, cupom. Enfim, tem várias coisas aqui. Mas beleza, vimos aqui a nossa query. Posso até salvar se eu quiser o nome da query aqui. Vou colocar aqui clientes. Vou colocar customers, vai, só para dar uma padronizada. Ah, eu não consigo porque tá faltando eu pôr meu cartão de crédito. Então, vou cancelar, mas isso aqui não importa, tá? A gente não precisa salvar nada aqui na query. Ah, beleza. Talvez vocês consigam, é porque eu já tenho essa conta aqui há um tempo, tá? Esse BigQuery eu já criei faz um tempinho já. Então, bom, deixa eu ver o que mais. Tá, então o que que ele pede, né? Ele pede para a gente criar os datasets aqui dentro. Então, vamos aqui no GCP. Aqui no nosso projeto, vamos clicar nos três pontinhos, Create Dataset, e vamos colocar o nome. Primeiro nome é esse JFO Shop, tá? O resto a gente deixa tudo padrão. Clica em Create Dataset. E vamos criar mais um dataset, que é como que ele fala? Stripe. Esse Stripe, tá? Então, esse Stripe a gente vem aqui, ó, Create Dataset. E já temos os dois datasets criados aqui, ó. Então, Data Master Aula, GFO Shop, Data Master Aula, Stripe. É super importante vocês terem o nome certinho, tá? Porque depois a gente vai trabalhar com esses datasets lá no DBT. Então, meio que a gente vai salvar os nossos dados aqui no GCP, né? Como eu falei, o DBT ele não armazena os dados, ele só faz o tratamento. E aí a gente vai atualizar essas tabelas aqui, né? Esses datasets. Então, tenha um nome certinho para depois não dar problema lá na frente. Copiem o nome aqui do tutorial, só para não ter erro mesmo, tá? Beleza. O resto aqui tudo padrão, como eu falei para vocês. E
Agora vem a parte mais chatinha, mas eu acho que até é mais fácil ali que a AWS, tá? E é justamente a gente gerar as credenciais do BigQuery. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar aqui ó, no GCP Credential Wizard. Vou mandar o link para vocês também. Vocês conseguiram rodar query? Pessoal que está conseguindo programar aí também, rodar no computador, como que tá? Vocês conseguiram ver o GCP, rodar os datasets? Vão falando aí também se está dando certo ou não. Se tiverem algum erro, vão falando também. Bom, estando aqui no Credentials Wizard, pediu para cadastrar o cartão. Hum, tá bom. Cara, então, eu não sei se está dando para pular essa etapa do cartão, tá? Tem até um botãozinho de skip, se eu não me engano, lá no canto. Ah, você colocou o cartão. Bom. Ah, entendi. Tá. Olha, mas. Deixa eu pensar. A única coisa que você precisa fazer aqui é vir no. Criar esse projeto. Põe aqui em New Project. E aí você vai vir no projeto e criar os dois datasets, o JavaShop e o Stripe, tá? De resto, foi só a demonstração mesmo que eu tava passando, tá? Então, cria o projeto, cria o JavaShop e o Stripe, que aí não vai ter problema nenhum. Mas bom, vamos seguindo aqui. Agora, como que a gente vai fazer, né? A gente vai clicar nesse GCP Credentials Wizard, vai vir aqui em criar credenciais. E vamos selecionar aqui o BigQuery API, tá? Selecionando o BigQuery API, a gente vai colocar Application Data. Então a gente vai colocar o correto, né? Como se fosse uma aplicação. Não é legal a gente utilizar um usuário pessoal para esse tipo de serviço, tá? Então vamos em Application Data, colocar em Next. Aqui a gente pode pôr um Service Account Name. Eu vou colocar dbt user Data Master aula, que é basicamente o usuário da conta de serviço. E só isso, tá? Agora a gente vem e clica em Create Continue. Ó, no role aqui, eu vou colocar admin, tá? O BigQuery Editor, ele já é para funcionar, tá? BigQuery Data Editor. Mas eu estava tendo um problema antes, então eu vou colocar o admin só para não dar problema aqui e não atrapalhar a aula, mas esse de cima aqui já deve funcionar, não deve ter problema nenhum. Eu vou colocar um acesso mais alto também do BigQuery, só para a gente, BigQuery admin aqui, só para ter a segurança também, tá? Mas se vocês colocarem o BigQuery Data Editor, já vai resolver. O admin é o acesso acima do editor, tá? Vou dar continue aqui agora e done. Lembrando que vocês precisam estar dentro do projeto que vocês acabaram de criar, tá? No projeto que está o conjunto de dados lá, o dataset que a gente criou. E aí, vindo aqui, ó, em Service Accounts, a gente acabou de criar uma conta de serviço, uma conta para ser utilizada numa API. A gente vai vir aqui clicar na conta de serviço, vir em Keys, aqui ó, em chaves, e aqui a gente vai vir em Add Key, tá? A gente vai ter que vir aqui em Add Key depois. Olha, eu vou pausar aqui agora só para não mostrar as minhas chaves, mas é basicamente vocês virem em Add Key, vão clicar em Create New Key, e aí vocês vão baixar um JSON, tá? Eu vou clicar aqui, pausar a tela, e aí eu já volto com vocês. Ó, então, Create Key, aí vocês vão em JSON e clicam em Create. Ele automaticamente vai baixar um JSON no seu computador e vai ser esse JSON que você vai usar lá no DBT
para fazer o import, tá? Então, deixa eu até ver aqui o que ele comenta. É basicamente isso. Então agora acabou essa parte chata de configuração dentro do BigQuery, a gente vai mexer no nosso projeto. Então, deixa eu até mudar o nome aqui, ó, vou colocar Data Master aula, vou dar um update, voltando aqui para o DBT, né? E agora a gente vai em Connection. Dentro de Connection a gente vai por Add New Connection. E aqui a gente vai colocar a plataforma de dados, né? Onde estão os nossos dados. Se está no Snowflake, PostgreSQL, BigQuery, Redshift, Databricks, enfim, vários outros. Então, no nosso caso aqui, a gente vai colocar o Snowflake. Não, Snowflake não. Desculpa, pessoal. A gente vai colocar o BigQuery. E aqui a gente vai fazer o upload do JSON, tá? Então, coloca o BigQuery normal, sem ser o Legacy. E a gente vai fazer o upload do JSON, tá? Eu vou subir o JSON, ele vai automaticamente puxar várias chaves aqui. Então eu vou pausar, não vou mostrar essa parte. Mas deve dar certo para vocês. É só fazer aquele upload do JSON que vocês já tinham baixado. Então eu vou pausar aqui e fazer o upload. Bom, tendo feito isso, lá em cima na página, aqui no canto superior direito, ó, a gente vai vir e colocar Save. Vocês vão clicar em Save. E aí ele vai voltar para cá, ó, pra cá, ó. Ele é meio burro. Sendo sincero, eu não consegui voltar daqui para aquela tela que a gente estava antes. Então você tem que clicar de novo aqui em Estúdio e aí vai dar bom, tá? Então clica lá no Estúdio que você deve retornar para a etapa de configuração. Estando aqui em Estúdio, ó, vamos vir em Conexão, clicar no BigQuery. Também vou ocultar essa parte porque aparece um pouco das chaves, tá? Mas é só selecionar o BigQuery aqui, é a primeira opção que vai aparecer. Bom, no fim não tinha problema nenhum, né? Aqui não, realmente não tá aparecendo nenhuma chave. Mas então, vocês vão vir aqui, ó, e clicar em Test Connection. Isso aqui vai testar se a conexão com o DBT e o GCP tá funcionando. E para mim tinha falhado uma hora atrás, então eu espero que funcione agora, senão vai dar BO aqui. Aí, ó, complete, beleza. Então, falhou para mim porque eu já tinha 14 dias, mais de 14 dias com aquela conta gratuita DBT, e aí ele deu um downgrade na minha conta, tá? Então, eu fiz aqui essa conta nova para a aula de hoje. Então, só salvar aqui. Se não der certo essa parte, tem que voltar lá no GCP, tentar fazer o download de novo, tá? Das credenciais, porque senão você fica travado. Não tem muito como seguir sem um lugar para salvar os seus dados, tá? E aqui vocês podem utilizar o GitHub, podem conectar com o GitHub de vocês, inclusive ele já vai colocar um novo repo, você já vai fazer commits diretamente lá também. Então vocês já vão ter até um projeto aí para o portfólio de vocês, tá? No meu caso, eu vou colocar no Managed, que é o repositório do próprio DBT, tá? Então ele meio que faz o gerenciamento próprio aí do repositório. Então eu vou colocar Managed. Se vocês quiserem, vocês podem até clonar um repositório já existente. Vou colocar o Managed. Aqui eu vou colocar a Data Master aula e vou clicar em Create. Ah, para Alice deu um erro. Deu um erro na hora da conexão com o GCP. Hum, qual o erro que apareceu? Consegue mandar uma mensagem? Tem que ver se a sua conta do. Tranquilo. Tem que ver se sua conta do DBT é uma conta nova. Ah, é nova, beleza. E no GCP lá, tem que ver se você colocou o cartão certinho. Não pode conectar lá. Hum.
Você subiu o JSON mesmo e não deu certo? Tá. Olha, provavelmente o que eu faria? Tenta criar uma chave nova aqui e dá uma olhada nas configurações. Coloca a configuração de admin mesmo. Então, cria não só uma chave nova, mas um user novo aqui no Service Account. Então, cria um novo usuário de serviço, né? Uma nova conta de serviço. E aí tenta colocar aquelas permissões que eu coloquei de admin, o Big Data Manager também, porque pode ser que esse seja o problema então. Se não for isso, não sei, depois me manda um print aí e a gente tenta resolver. Tá? Da primeira vez que eu não fiz, deu problema também, que eu coloquei só o Big Data Editor, a BigQuery Editor, apesar de que no próprio Quick Start aqui, ele fala para colocar. Cadê? Ele fala para colocar só o BigQuery Editor. Tá. Não tô achando aqui agora, mas enfim. É, ó, BigQuery. Tá. Talvez eu tenha esquecido desse aqui então, ó. Talvez precise desse BigQuery Job User, além do BigQuery Data Editor. Então, como eu coloquei o admin, aí apareceu, tá? Você pode, inclusive, não precisa criar conta de serviço nova, não. Pode vir na conta que você tem, vai em permissões, aí você vem aqui, ó, em gerenciamento de acesso, e aqui você pode adicionar roles, tá? Então você pode adicionar novos tipos. Então aqui você coloca Big Data, não, BigQuery User. Isso. Esse BigQuery User. Provavelmente com isso aqui já deve ser suficiente, tá? Provavelmente já deve ser suficiente. Então, se você colocou só o Data Editor, coloca esse user também, que deve funcionar. Para mim deve ter funcionado porque o admin aqui deve ser um super admin que vai ter mais acesso do que esses dois aqui, tá bom? Eu esqueci de mencionar, bom ponto aí. Mas beleza, já criamos o nosso projeto, já conectamos, colocamos o repositório também, né, gerenciado pelo Databricks, pelo DBT mesmo. E aí agora a gente vai começar a trabalhar no projeto. Então, vamos aqui em Start Developing in the IDE, né? E agora sim a gente tem a nossa interface do DBT. Ele vai carregar aqui e assim que carregar a gente já começa a usar. Deixa eu ver aqui. Start Developing, os projetos, commits, beleza. E depois para criar esse SQL aqui. Deixa eu até puxar a ideia aqui para o cantinho. Essa aqui, beleza. Então, ó, aqui ele já criou uma pasta no Cloud aqui, com o ID, provavelmente o ID do seu usuário, tá? Dá para ver que ele é o que está aqui em cima também. E agora a gente vai ter que clicar em Initialize DBT Project. Esse comando aqui, ele basicamente vai criar toda a estrutura do projeto no DBT, tá? Então ele vai organizar nas pastas. Ele já criou as pastas aqui, ó, Analyzes, Macros, Models, Seeds, Snapshots, Tests, enfim. Cada um tem uma aplicação, funciona para uma coisa, tá? E também colocou aqui o gitignore, o dbt project YAML e também um readme aqui para o projeto, tá? Então, é legal porque o Databricks ele gera um monte de coisa automático, facilitando aí a vida do desenvolvedor. E agora a gente vai dar um commit em sync, só para subir todas as nossas edições para o repositório, seja para o GitHub, seja para o GitLab, enfim. E aí a gente vai colocar uma mensagem de commit, né? Então, init repo.
Boa, legal, Vitão. Então, o DBT no VS Code, ele é o DBT Core, tá? Então você pode utilizar gratuito mesmo, sem problema nenhum. Mas tem o DBT Cloud, que é essa interface aqui. O problema do DBT Cloud é, ele é pago, tá? Então se você for usar numa empresa, você vai ter que pagar o DBT Cloud. Não é tão barato assim, né? Mas enfim, depende aí de cada projeto. Os dois funcionam super bem, tá? A diferença é que o DBT Cloud, ele é amigável, ele tem facilidade para ver a qualidade dos dados, tem algumas funções bem legais, tá? Inclusive no tutorial aqui ele vai mostrar mais para frente. Mas beleza, a gente criou o nosso projeto aqui e o DBT ele trabalha muito com modelos, modelos em SQL. Então a gente vai ter que vir na pastinha de models e vamos ver aqui, ó, já existem uns modelos. Existe esse My First Model, que já tem algumas coisas aqui, ó, e tem esse My Second DBT Model, tá? Que faz inclusive referência aqui ao primeiro modelo, tá? Tem um esquema também, que é basicamente mostrando quais são os modelos que a gente tem, uma descrição do modelo, quais são as colunas, inclusive constraints aqui, tá? Para as colunas. Tem restrições. Então, o ID aqui nessa primeira tabela, ele tem que ser único e não nulo, tá? Então, se encontrar valores assim, vai dar um problema, vai falhar ali o pipeline. Então, super, super importante. Aqui embaixo a gente já tem a linhagem também dos modelos, então a gente consegue ver que é o primeiro modelo, depois o segundo modelo, e o segundo depende do primeiro. Isso ajuda muito, principalmente quando você tem uma série de modelos dentro do seu conjunto de dados, que é o que você vai ver aí tradicionalmente numa empresa, tá? Tem modelos extremamente complexos e a linhagem acaba ajudando muito para a gente entender aonde que ocorreu um bug, ou, enfim, tentar identificar ali a tabela inicial e ir destrinchando, né? Entendendo melhor aí os nossos dados. É, nem tudo é de graça, né? Realmente tem uma empresa por trás do DBT também. E não vejo isso como algo ruim, tá? Porque tem essa versão gratuita para a gente testar. Acabei de ver aqui o comentário do Victor, né? Mas também ser pago ajuda a ferramenta a estar melhorando continuamente, tá? Porque de graça mesmo, é difícil, tá? São poucas as ferramentas, porque tem que ter um desenvolvedor para trabalhar em cima daquilo. Se não tiver algum recurso financeiro ali para o cara pagar o almoço e pagar o aluguel, fica complicado. Então, tem essa versão aqui que tem outras features além da versão gratuita também. Mas beleza, vamos lá. Voltando para o tutorial, ele pede para a gente criar essa query aqui, ó, para a gente puxar aquele modelinho que tem no GCP. Se a gente já fez a integração certinho, a gente vai vir aqui no nosso File Explorer. Inclusive, vou mudar para o modo escuro aqui, tá? Já fiquei o dia inteiro trabalhando no computador. A vista tá cansada, então eu vou pôr nesse modo escuro. E aqui dentro de modelos, example, eu vou criar mais um modelo, ó, mais um file. Vou colocar my first query, o nome desse arquivo, ponto .sql. Modelos tem que terminar com SQL, tá? Ele já começou a puxar aqui, ó, na ferramenta de versionamento. E aqui eu escrevi a minha query. A gente pode salvar aqui do lado. E se a gente quiser ver se funcionou, se ele vai puxar a tabela, a gente pode vir aqui em Preview, tá? Vamos vir em Preview. E aqui a integração deu certo. Então aqui já funcionou, a gente tem o ID, first name e o last name, os mesmos que a gente viu lá no GCP, tá? Então já traz algumas coisas aqui. Tá.
que ele comenta mais lá, né? Ele fala até para fazer um DBT run. Eu não cheguei a fazer, mas a gente pode aplicar, ó. Aqui embaixo existe uma linha de comando, basicamente um terminal. Vocês podem vir aqui, ó, e colocar dbt run. Aqui ele já está começando a rodar os modelos, né? Então rodou o my first dbt model, o my first query e depois o my second dbt model. Ele seguiu essa ordem aqui porque o second depende do primeiro, né? Então ele rodou meio que os dois aqui em paralelo e depois rodou esse terceiro também. Nenhum erro, os três passaram. Isso aqui é super legal de ver também. Então, se tiver algum erro, vai aparecer aqui. Se tiver um warning, vai aparecer também. Lá no VS Code é um pouquinho mais complicado de usar, tá? Pode ser que com algum add-on, por exemplo, né, algum utilitário ali dentro do VS Code, a aplicação, né, você consiga ver de maneira melhor. Mas aqui no Cloud sempre vai ser a versão mais atualizada. Show! Já fizemos um comando dbt run que vai rodar todos os modelos dentro do nosso conjunto de dados. E se a gente quiser, por exemplo, dar um full refresh, a gente pode utilizar esse comando aqui, ó. Deixa eu até adicionar dois tracinhos, porque é assim que tem que ser. Deixa eu até dar um zoom aqui, que está bem pequenininho. Ele vai rodar todos os modelos, vai colocar as seeds também para dentro dos modelos. Enfim, vai rodar tudo de novo. É um full refresh do seu processo, tá? Então, beleza. Aqui a gente já tem nosso modelo. Vou salvar aqui. E aí, o que que ele fala, né? Logo em seguida, ele comenta aqui, ó, para a gente construir um modelo, agora um modelo mais sério, né? Mais sério, que é o modelo Customers. Então, vamos pegar esse Customers que está aqui e vamos criar. Aqui em Models, vamos criar um file. Vou colocar aqui Customers, SQL, não sei se é com S ou não. É para pôr o S. E aqui eu vou copiar e colar o código, tá? Só para a gente, enfim, por conta do tempo aqui, para a gente acelerar. Mas posso explicar para vocês também. Então, basicamente aqui, ó, a gente está utilizando os CTS dentro do SQL, tá? A gente pode chamar também de with statements, mas CTE é o mais comum, que é o Common Table Expressions. Para que serve isso? Basicamente para organizar o código, tá? Tornar ele mais legível, dividir os modelos em unidades ali que façam sentido, tá? Então, basicamente aqui a gente vai criar uma tabela de customer, a gente não vai escrever ela, a gente só está criando uma variável customer e colocando uma tabela aqui dentro. E essa tabela vai ter o ID como sendo o customer ID, first name, last name, e vai puxar do DBT tutorial que a gente comentou, tá? Que a gente acabou de fazer o query lá do outro lado. Vai criar uma tabela de orders também, tá? Não vai materializar essa tabela, como eu falei, é só um CTE. E ele vai colocar aqui, ó, Order ID, Customer ID, Order Date, Status, e vai puxar o Orders lá do tutorial também, tá? São duas tabelas distintas, Customer e Orders. E aí o que que ela vai fazer? Ela vai criar esse Customer Orders aqui e vai basicamente criar ela com base no Orders que a gente criou aqui em cima, tá? Então vai pegar qual que é a data mínima de order, que é o First Order Date, depois a data máxima, que é o Most Recent Order Date, e depois vai fazer um count do número de ordens. Como esse aqui é um ID único, não precisa fazer um distinct, né? Então é só contar o número de orders, né? Então aqui a gente tem um number of orders, from orders, group by one, tá? E aí no final, aqui já é um pouquinho mais complicado, né?
mas ele basicamente vai puxar da tabela Customers, o Customer ID, First Name, Last Name, e aí da Customer Orders, que é a tabela que ele vai fazer um join aqui, né? Ele vai adicionar colunas do Customer Orders na minha tabela de Customers. Ele vai puxar aqui o First Order Date, Most Recent Order, e também vai puxar o Customer Orders, Number of Orders. Então vai puxar aqui o número de orders. Se o cliente não tiver nenhum pedido, ele vai colocar um zero, tá? Então essa é a função do coalesce, que a gente vê aí em engenharia de dados e tal. Então ele vai tentar pegar o valor que está à esquerda, se não existir nada, vai pegar o que está na direita. Nesse caso é o valor zero, tá? Só para não deixar esse valor como nulo. E também vai nomear como number of orders, tá bom? Então, beleza. E aqui no final, ele vai simplesmente colocar um select all from final. Então aqui a gente pode salvar e a gente pode rodar o modelo, né? Então vamos dar um preview aqui para ver essa nossa tabelinha final. Ó, eu sei que algumas pessoas aqui são mais iniciantes, tá? Tem algumas que nem estão no mercado ainda, então fiquem totalmente tranquilas. Isso aqui é SQL, é um SQL, digamos que intermediário, tá? Porque tem CTE, intermediário até avançado, tá? Pelo menos isso aqui é uma coisa que cobra bastante numa entrevista sênior, por exemplo, tá? Vai ser algo muito parecido com isso aqui. E, bom, fiquem tranquilos, porque fazendo um curso de SQL, acho que vocês conseguem pegar rapidinho, fazendo HackerRank também, fazendo testes, vocês conseguem. Inclusive lá no Datamestre também tem aulas só sobre SQL, tá? Então, apesar de ser voltado para o pessoal mais mid, sênior ou um cara júnior que está querendo seniorizar, a gente também fala sobre os básicos também, sobre os fundamentos, tá? E, bom, deixa eu subir um pouquinho aqui, tá? Então, basicamente é isso. Ele criou uma tabela, ó, com o Customer ID, o nome, last name, e puxou aqui dos orders, né, da tabela de orders, puxou esses outros dados, tá? Então, esse aqui até ficou meio ruim, né, porque o cara só fez um pedido, mas se o cara fez mais de um pedido, consegue ver as duas datas, né? Então, primeira data de compra foi 2018 em fevereiro e a última data de compra foi em abril, tá? Ó, um caso que tem três aqui. Por exemplo, teve uma primeira compra, uma última compra, mas a gente não sabe a data da segunda compra, por exemplo, tá? Então esse é um outro cenário aqui. E bom, deixa eu ver só o que ele pede lá. DBT Run, né? Então ele quer que a gente crie os nossos modelos. Deixa eu dar uma acelerada aqui, só para a gente ter tempo de fazer tudo também. Deixa eu colocar aqui DBT Run. Boa. Aqui ele já rodou os modelos, rodou todos os modelos, inclusive esse que a gente acabou de criar, o modelo Customers, né? E aqui deu certo, ó, ele criou certinho a view, tudo mais. E agora, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que criar esse DBT Project YAML, esse arquivo aqui, ó, se já não tiver criado. Deixa eu ver. Então, DBT YAML, Project YAML, já existe já, tá? Já existe esse arquivo aqui. Deixa eu só ver aqui. Ele fala para fazer a edição, né? Update your project name to Jeffel Shop. Então, vou mudar aqui o projeto para Jeffel Shop, que é no name, models, aqui em cima, né? Name Jeffel Shop, beleza. E aqui ele fala para você configurar o Jeffel Shop. E aqui, basicamente, você vai dizer qual que é o tipo de modelo que você está utilizando no DBT, tá? Então, isso também é muito legal, porque você faz a configuração por aqui. Você separa um pouco a camada de código da camada de como que vai salvar, onde que vai ser o local, sabe? Então, é bem bacana essa organização do DBT, tá?
Então aqui, ó, a gente coloca para realizar a materialização como tabela do GFO Shop, então ele vai criar uma tabela lá no GCP, e o example, que é aquele que já vinha, ele vai criar como uma view, tá? Então, pergunta também de entrevista de engenheiro de dados, até de cientista, analista de dados, qual que é a diferença da tabela para view, né? A view é basicamente, só vai salvar o código ali e vai rodar a query assim que a pessoa executar. Então, não vai salvar os arquivos no disco, tá? Só vai salvar o que tem que ser executado. Então, uma forma de rodar coisas que não são tão frequentes, tá? Você pode criar uma view, pode gerar uma view ali para a área de negócio. Vai ser algo que não vai gastar recursos também, né? Então, você não precisa armazenar essa tabela em algum lugar. Só cria uma view que a pessoa vai clicar e vai rodar o processo e vai gerar uma tabela, tá? Já a tabela não, ela precisa estar armazenada, é como se ela estivesse no disco do seu computador, como se estivesse aí no seu HD, no seu SSD. Então, essa é a diferença. Tem o modelo incremental também dentro do DBT que vai fazendo o incremento dos dados, tá? São 4 tipos de modelo que a gente tem dentro do DBT. DBT Project YAML, deixa eu ver onde que a gente está. Então, basicamente, ele fala para substituir isso aqui, ó. GFO Shop, coloca o Materialized e o example aqui ó, vai para Materialized como view. Tá? Então, ajustando isso, a gente salva. Vou fazer os commits aqui também. Então, vou colocar aqui, por exemplo... Inclusive, ele já cria uma branch aqui, ó, para eu não fazer o versionamento na main, dentro do meu repositório, para eu não fazer o versionamento na branch principal, né? Ele cria aqui uma branch para mim, tá? E aí, deixa eu ver aqui o que eu coloco. Eu vou colocar Customer Model. Adding Customer Model, né? Vou colocar aqui assim. Commit Changes. E aqui ele já comenta, ó, New Branch Created, e aí colocou esses dados na minha branch. Inclusive, ele já mudou a branch aqui em cima, ó. Colocou para Frank Patch 1, e dá para mudar a branch para main também, que é a branch principal. Tá? Aqui conceitos de Git também. É importante a gente trabalhar com branches, né, para a gente não mexer no código que está em produção, por exemplo. E, enfim, ele cria aqui uma outra branch para eu conseguir desenvolver e até para trabalhar em paralelo, né, com outras pessoas, cada um trabalhando na sua branch, mexendo em uma unidade específica de código é a maneira mais organizada, né? Também não adianta nada criar uma branch, mexer em 500 mil linhas e depois abrir uma pull request lá para subir para main, tá? Porque aí você vão xingar você até a morte. Então, bom, agora se a gente vir aqui no terminal e colocar dbt run, ele deve criar a nossa tabela lá no BigQuery, tá? Então ele vai, como se fosse fazer o create table as, que a gente tem no SQL quando a gente vai trabalhar com MySQL, PostgreSQL, enfim. Só que aqui fica no arquivo de configuração, tá? Não fica no código em si. Ih, já temos problema. Tá. É o que ele está falando aqui, ó. Tá tentando criar view, mas já existe como tabela. Aí ele fala ou derrube, né, a tabela aqui, ó, dbt frame, my first query manualmente, ou rode o run dbt with full refresh, tá? Então a gente vai fazer esse full refresh, que daí ele vai dar uma limpada nos modelos. Esse comando leva mais tempo para rodar. Como a gente tem pouco modelo, não tem problema, tá? Mas é o dbt run full refresh, porque daí ele vai apagar ali, porque a gente já tinha criado uma view. Acho que por padrão ele cria view. Então aqui a gente vai mudar para ele apagar aquela view e criar uma tabela por cima dela. Que é justamente o que ele fala aqui também, tá? Agora a gente muda o nosso modelo
customers. Ah, tá bom. Ó, não vou entrar tanto em detalhes, tá? Porque senão a gente. Depois vocês podem ver aqui também a versão mais completa, tá? Mas se eu vier, por exemplo, no meu customers aqui e colocar lá no comecinho, que é assim, ó, esse Jinja, que assim é Jinja, você vai conseguir rodar alguns tipos de código, tá? Ou fazer algumas configurações. Nesse caso aqui, eu vou fazer um override da configuração que está no meu YAML, lá naquele arquivo que a gente acabou de mexer. Então, aqui eu vou dizer que essa tabela tem que ser uma view sim, não tem que ser uma tabela. Ou melhor, o output disso aqui tem que ser uma view e não uma tabela, tá? Então ele vai ignorar o que está lá no project YAML e vai escrever isso aqui, tá? Então é só uma forma de fazer. Esse Jinja ele é super, super útil dentro do DBT. Você pode rodar macros, que são funções que você pode reutilizar. Você pode fazer a chamada de uma outra tabela utilizando o Jinja, tá? Que é basicamente você colocar dentro dessas duas chaves aqui, tá bom? Que mais? Tá. Vou rodar um full refresh só porque a gente vai fazer essa alteração de novo de tabela para coisa. Deixa eu salvar aqui com Ctrl S. E aí vou rodar um full refresh de novo. Para utilizar o último comando, só apertar para cima ali, ele vai puxando o histórico de comandos, assim como em outros terminais também, tá? Então aqui ele já fez, tabela customer. Agora ele criou como view, ó, create view. Deixa eu ver no anterior como que foi. Create table, ó. Então aqui já dá para ver que realmente ele deu um override ali, né? Ele esqueceu o que tinha antes e escreveu por cima. Aqui era view, ou melhor, aqui agora é view. E se eu clicar na execução anterior, é um table agora. Então mostrando aí na prática a aplicação. E aí, inclusive, tem vários FAQs aqui, né? Então, perguntas que vocês podem ter, dúvidas. E o DBT já traz tudo pronto, tá? Então, vocês podem dar uma olhadinha aqui depois também, que ele ajuda aí com os tipos, né? Tipo aqui, ó, são os tipos de materialização do DBT. View, Table, Incremental, Efêmero ou Materialized Views, tá? Deixa eu ver o que mais. Delete Example Models. Deixa eu apagar o YAML aqui. Salvar o Jeff Shop. E eu vou criar isso aqui só para gente finalizar, tá? Vou criar esses modelozinhos aqui, ó. Então vou criar alguns arquivos, ó. Vou criar o stage customer SQL, que é o primeiro. Vou colocar aqui e vou criar o stage orders também. Vou colocar o stage orders para cá. SQL. Stage orders, beleza? E aqui, ó, a gente vai puxar do Stage Customer Stage Orders para criar o nosso Customers SQL, tá? Então, basicamente, a gente vai alterar esse Customers SQL que a gente já tinha para puxar de uma tabela anterior, tá? Então, toda a lógica que a gente tinha aqui, a gente está puxando agora desses arquivos staging, que são arquivos de intermediários. Então, tem os dados ali na fonte e agora a gente vai meio que criar uma tabela intermediária aí, um staging, né, para chegar aos nossos dados por lá. Então, vou salvar tudo aqui. E agora a gente vai rodar um dbt run full refresh, só para ver qual que é o output aqui, tá? Deixa eu até ver. Tá. Bom, não vai dar tempo da gente ver tudo, tá? Ele mostra até como adicionar testes nos modelos. Então, por exemplo, aqui, ó, valores aceitos dentro do status. Placed, shipped, completed,
e outros, né? Então, o que que acontece aqui? Ele vai ajudar para que você não possa colocar valores que não sejam esses aqui dentro da sua tabela. Então, se ele encontrar um valor que não está nessa lista, vai dar um erro, tá? Customer ID também, ó, tem uma relação aqui que o Customer ID ele precisa ter uma relação com o Stage Customers Customer ID, tá? Então, é como se fosse um relacionamento entre as tabelas, tá? Vai ter que ter os dois dentro das duas tabelas. Se não tiver, tem problema. Vai ser meio que obrigatório. E bom, aqui ele já criou todos os modelos que a gente estava vendo lá, tá? E é isso. Deixa eu ver só se dá tempo, só para a gente tentar colocar isso aqui também. Eu vou jogar isso aqui dentro do esquema YAML. Esquema YAML, para ver se a gente consegue ver alguma coisa de qualidade de dados também. Vamos ver aqui o nosso Customers. Ó, aqui no nosso Customers a gente já vai conseguir ver. Deixa eu ver aqui. Isso, agora foi, né? A gente já consegue ver a linhagem, né? Então, o Customers ele depende nessas duas tabelas anteriores aqui, na Customers e na Orders. Então, é bem legal essa interface porque já mostra um pouquinho disso. E aí, se a gente for ver lá no compilado, ele passou todos os testes também, tá? Então, cadê o Customers, Stage Orders? A gente precisaria testar ali e colocar alguns valores errados também para a gente conseguir ver melhor, tá? Ah, e aí, inclusive, tem esse comando aqui, ó, dbtdocsgenerate. Vou mostrar para vocês também, só para a gente ver essa parte também. Pessoal, tá dando para acompanhar? Vocês estão conseguindo entender os conceitos? Só para entender também. Eu acho que a maioria não está conseguindo acompanhar no computador, mas estão conseguindo ver aí pelo menos, né? Tá dando para ter uma noção sobre DBT, sobre GCP também. O que que vocês estão achando aí? Ah, ó, inclusive aqui, ó, agora sim apareceu, ó, not null, not null. Então são aqueles testes que eu falei, ó. Ele está testando aqui aquelas, aquelas constraints, né? Que a gente tem dentro do nosso código. A gente tem alguns testezinhos lá. E aí esse dbt docs generate, cadê? Onde que vai parar esse link aqui? Book icon in develop interface. Então tem esse, cadê? Studio Canvas. Eu acho que mudou um pouquinho, tá? Essa interface mudou não faz muito tempo. Book icon. Vou colocar aqui document. Ah, tá. Eu acho que já é isso aqui que tá na direita. Não, não é não. Eu não sei onde está indo parar a documentação. Mas se for aqui, deixa eu ver. Helping Guides, não. Bom, eu sei que mudou recentemente o local da documentação, mas nela já aparece os modelos também, já explica um pouquinho sobre os modelos. Então é bem legal. Se a gente conseguir achar aqui até o final da aula, eu mostro para vocês. Mas eu não sei onde que tá.
nesse exato momento. Eu sei que ele criava aqui um. Deixa eu dar um refresh aqui, né? Só por via das dúvidas. É, realmente não tô achando. Esse é o meu dashboard, não. E aí, inclusive, vocês podem vir aqui depois em Orchestration e rodar os projetos, tá? Então, vocês podem criar um job aqui dentro e rodar os projetos. Tipo, deixar ele esquedulado, né? Para que ele rode uma vez por dia, enfim. Vocês podem criar como se fosse um Databricks mesmo. Vocês podem criar aqui, colocar qual o comando que vocês querem que rode e a frequência, né? Inclusive o ambiente. Dá para fazer isso aqui também. Na Docs ele ensina como fazer. Enfim, se vocês quiserem fazer aí depois, vão me avisando. Se tiverem alguma dúvida, me avisem também. Boa. Bom aí que a Júlia tá pegando também. E acho que é isso, pessoal. Queria trazer isso aqui para vocês sobre o DBT, mostrando um pouquinho da interface, como ele funciona. Eu gosto bastante dele, tá? Acho que é uma ferramenta muito valiosa. Inclusive, acabei de achar o DBT Docs. Ele tá aqui nesse cantinho, ó. Tem esse negócio aqui. Eu acho que antes ele gerava aqui na esquerda, tá? E aqui ele explica um pouquinho sobre o projeto, quais são os modelos, as tabelas, ó. Então é bem legal. Ele mostra aqui com mais detalhe, né? O tipo das tabelas, qual que é o código que foi utilizado. Então, como se fosse uma documentação mesmo, tá? E ele gera automático com base nas configurações que você vai colocando lá nos arquivos YAML, nos esquemas, tá? Então, tem esse ponto que você tem que estar configurando, mas usando um cursor da vida, por exemplo, que é uma ideia para trabalhar com inteligência artificial, o VS Code também dá com o GitHub Copilot e tal, fica muito fácil, tá? Muito, muito fácil. Esses dias eu tive que ajustar vários modelos de DBT e, pô, gerava documentação automática assim, muito, muito bom, muito fácil de trabalhar também. Então, enfim, depois só tem que dar aquela revisada, né, de só para ter certeza, mas já ajuda bastante essas ferramentas.